Apocalipse capítulo 8, verso 1. A palavra do Senhor vai dizer assim: Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Veio o anjo e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incensário, junto com as orações dos santos. Eu já vou explicar o que é isso aqui, você pode ficar tranquilo. Verso 5. Em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, os 7 anjos que estavam com as trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e foram lançadas na terra granizo e fogo, ou talvez na sua Bíblia esteja saraiva, chuva de pedra, coisa nesse sentido, misturado com sangue, e 1/3 da terra, das florestas e toda a relva verde foram queimados. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar, algo como um grande monte em chamas, e 1/3 do mar se transformou em sangue. 1/3 das criaturas do mar morreu, também foi destruído 1/3 dos navios. Verso 10. O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela, queimando como se fosse uma tocha, caiu sobre o terço dos rios, sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. 1/3 das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram por causa das águas, pois haviam se tornado amargas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foram feridos 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas, para que 1/3 deles escurecesse, e o 1/3 de dia não brilhasse, assim como também o 1/3 da noite. Olha para cá, por favor, eu já vou explicar exatamente o que é isso daqui. Para que eu e você venhamos de fato a entender Apocalipse, tem algumas coisas que eu tenho repetido há 20 semanas já, que essa é a pregação número 20, para que nós possamos de fato entender qual é a lógica de como foi escrito. Devemos sempre lembrar, o livro de Apocalipse ele não pode ser lido de forma cronológica, os seus eventos, eles não podem ser vistos de forma cronológica, assim como nós vemos em Gênesis, na criação, é o capítulo 1, depois o capítulo 2, depois o 3, ou como nós vemos nas cartas de Paulo. Eu já falei algumas vezes e deixei claro, Apocalipse são sessões paralelas e progressivas. São sessões que falam as mesmas coisas e ao mesmo tempo elas vão aumentando em detalhes para que eu e você venhamos a ter um entendimento maior. A primeira sessão deste livro foi do capítulo 1 até o capítulo 3. Depois do 4 ao 7 começou a segunda sessão, e hoje então nós começamos a terceira sessão aqui do livro de Apocalipse, que vai do capítulo 8 até o capítulo 11. E você vai ver, por mais que pareça mais do mesmo, falando as mesmas coisas, outras coisas são acrescentadas e a aplicabilidade é algo estonteante que nós vemos para o dia a dia. Então, Apocalipse é algo que foi escrito há tantos anos, você vê que tem uma aplicação totalmente coerente com o nosso dia a dia. Lembra da última semana que eu falei a respeito dos cavaleiros, que eles traziam junto o juízo sobre a fome, miséria, sobre pestes, epidemias e todo tipo de desgraça, guerra. E isso aconteceu ali com a igreja primitiva. Isso aconteceu ao longo da história da igreja. Isso tem acontecido com a gente. Eu expliquei a questão da fome que nós temos passado, a questão das pestes, epidemias e por aí vai. Por quê? Lembra? Só para você ver onde eu quero chegar, você vai entender. Os últimos dias que a Escritura diz, compreende da primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo até a sua volta. Então, esse período ao qual nós vamos entrar aqui também no capítulo 8, essa sessão fala justamente da nossa dispensação, daquilo que aconteceu lá e que tem acontecido hoje também. Então você vai ver como tem tudo a ver com a minha e com a sua vida. As ilustrações mudam, mas o Senhor ele vem dizer a mensagem básica, que é a mesma, não apenas de Apocalipse, mas de toda a Escritura. Sabe o que é interessante aqui? Nós vemos que as trombetas traziam calamidades. E essas calamidades que iriam acontecer, elas aconteceriam por conta da oração do povo. Qual povo? No capítulo 6, quando João ele tem uma visão daqueles que tinham morrido no Senhor e aqueles homens que tinham sido maltratados, afligidos, mortos à espada,
Eles clamam ao Senhor e dizem: Senhor, até quando suportará a injustiça dos homens maus? Então o Senhor diz: olha, aguarde um pouco de tempo. E aqui já no capítulo 8 nós vamos ver o Senhor ouvindo as orações deles e de fato derramando juízo sobre a terra, sobre incrédulos e também sobre crentes, para que eu e você venhamos a ter essa certeza de que Deus de fato ele não tem preferidos. O pecado ele é pecado, seja na vida do bode ou seja na vida da ovelha. Para ser sincero, quando é com a gente parece que é pior ainda. Já percebeu? Às vezes é o seu vizinho, o ímpio, que trabalha com você lá, ou coisa parecida. Ele está sempre fazendo burrada. Você é uma pisadinha que você dá fora do trilho, parece que o mundo cai sobre a sua cabeça. Se alegre, porque se você for filho, Deus cuida dos filhos. Então, quando você for punido, fique em paz. Chore, mas chore em paz. É o que diz a Escritura. E aqui nós vemos, ele começa a falar a respeito das trombetas. Acompanhe comigo só o verso 7, por enquanto. Versículo 7 vai dizer assim: o primeiro tocou a sua trombeta, e foram lançados na terra granizos, e fogo misturado com sangue, e 1/3 da terra, e 1/3 das florestas, e toda a relva verde foram queimadas. Ou chuva de pedra, seria a melhor versão. Mas olha que interessante. O Senhor puniria a terra, o mundo, de que forma? Incêndios. Já ouviu falar de incêndio involuntário? Acontece muito, mas aconteceria. O Senhor já disse isso aqui. E além do mais, quando florestas, plantações são danificadas, isso afeta a mim e você diretamente, porque boa parte do nosso sustento vem do plantio, seja de forma direta ou indireta. Eu não sei se você sabe, mas todo mundo ele está afundando em termos financeiros por conta da pandemia, com exceção da China. Por que será, né? Com exceção da China. Todos os países quebraram, o PIB diminuiu. Uma das coisas que ajudou o Brasil a não se afundar tanto em dívidas, mais do que já está, foi por conta do agronegócio, plantações, soja principalmente. Você sabe quando é uma colheita que dá errada, quando é uma inundação ou uma seca demais, o preço vai lá em cima e acaba arrebentando com a gente, por mais que nós estejamos aqui na cidade. O que a Escritura diz é que o Senhor de fato faria isso. De uma forma simbólica, o livro de Apocalipse vai nos mostrar aqui calamidades, vulcões, inundações e várias outras coisas. Elas não apenas estão no controle de Deus, mas a maioria delas é o juízo de Deus sobre o seu povo. Então, todo tipo de desgraça que nós vemos não foge do controle do Senhor e vai além. É o Senhor punindo o seu próprio povo por conta de não darem ouvido à sua voz. Constantemente é isso que o livro vai dizer. Depois no versículo 8, diz assim: o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançado no mar algo como um grande monte em chamas, e 1/3 do mar transformou-se em sangue. Tsunamis, vazamento de óleo, por mais que sejam homens planejando ou não, ou de forma acidental, o que a Escritura diz é que todas essas coisas que acontecem no mar também estão debaixo do controle do Senhor. Talvez o exemplo que mais se enquadra a isso daqui, os mais antigos, você lembra lá, o Titanic? Apesar que a gente é criança, já assistiu o Titanic, né? Lembra aquela frase de um dos construtores? Nem Deus afunda o Titanic. Tadinho, terminou nem a primeira viagem. Para mostrar que o Senhor, Ele traz a mensagem a todos, de forma direta ou indireta. E quando as nações não dão ouvido ao Senhor, não pense que vamos colher flores. O que a Bíblia vai dizer é que o Senhor pune, e aqui ele vai dizer várias formas de como o Senhor pune. Eu coloquei, acho que ali da página Sputniks, porque é interessante que diz no verso 11, que o absinto, uma estrela chamada absinto, cai sobre as águas potáveis e aquelas águas se tornam amargas, não se pode beber. E quando algo interfere a água que nós bebemos, a cadeia que vai seguir dali em diante é desgraça em cima de desgraça. Tanto é que uma das estratégias de guerra de exércitos é o quê? É você achar a captação d'água do exército inimigo. Achando ali, envenena
Coloca algum produto, acaba com a água, você acaba com o exército sem precisar lutar. E olha que interessante, na página Sputnik, diz assim, sobre nosso país aqui, vizinho, a Venezuela. Cadê? Ah, tem ali, né? Olha o que diz. Crise hídrica, mais falta de remédios e produtos de higiene trouxeram uma explosão de doenças como sarnas, diarreia, malária e disenteria. Sabemos que isso aqui é por conta de um ditador maligno que governa aquele país. Só que essa estrela não pode estar também em forma de um homem que traz desgraça a uma nação? Claro que pode. Essa estrela amarga que faz o povo sofrer pode vir com o nome de Nicolás Maduro, João Dória. Isso é amargo. É apenas o Senhor cumprindo aquilo que Ele disse que faria. Se vocês não derem ouvido à minha voz, o que vai acontecer é o juízo sobre a terra. Então, diante dessas desgraças que nós vemos, o que resta a mim e a você é não olhar o pecado das pessoas, mas olhar para nós e dizer, Senhor, me perdoa, onde eu estou errando, o que eu posso fazer para melhorar? É isso que a Escritura diz que eu e você temos que fazer. E depois, no verso 12, por que eu acredito, né, que Deus pode usar muito bem esses homens aí? Porque a Bíblia tem um exemplo claro, Nabucodonosor. O povo não obedece a Deus. Deus levanta um rei ímpio que rebenta com a sua nação, com o seu próprio povo. E Deus olha para Nabucodonosor e diz assim, eis aí Nabucodonosor, meu servo. Ou seja, eu o levantei para que o meu próprio povo fosse punido, porque eles não deram ouvidos à minha voz. E depois no verso 12, vai dizer que os astros também foram afetados, né? Ou seja, eclipse, asteroide, meteoro, todas essas coisas. Não há nada que foge do controle do Senhor. Primeiro princípio, as trombetas são um chamado ao arrependimento. Biblicamente, as trombetas elas tinham um objetivo. E qual era o grande objetivo dessas trombetas? Era convocar o povo para reuniões solenes, para guerras. Por isso Deus, Ele mandou fazer trombetas, porque antigamente não havia rede social, essa facilidade que nós temos para falar, olha, vai ter culto hoje às 7h30, e manda o WhatsApp para todo mundo, uma linha de transmissão. Não, não havia. Então, uma das formas de Deus fazer com que o povo se reunisse, seja para uma batalha, ou seja para um evento solene, era através de trombetas. Põe, por favor, Levítico, capítulo 23, verso 24. Olha o que vai dizer Levítico. Fala aos israelitas, no primeiro dia do mês 7º, haverá descanso solene, um memorial, com som de trombetas para a Assembleia Santa. Os sacerdotes tocavam a trombeta dizendo, hoje é o dia do Senhor. Preparem-se. Paulo vai dizer em 1 Coríntios que se a trombeta der som incerto, como a pessoa vai se preparar para a batalha? O Robson era corneteiro lá no quartel. E cada toque tem a ver com uma finalidade. E eu pelo menos já vi, principalmente no comecinho, o corneteiro, às vezes ele dá uns toques errados lá, você fica na dúvida, e agora? Sentido, descansar, sai correndo, morre, não sei o que quer fazer. Então por isso que Paulo vai dizer, se a trombeta der som certo, como as pessoas vão se preparar para a batalha? Em Números 10, Deus ordena a fabricação de 2 trombetas com o objetivo de convocar o povo. Você percebeu, aqui começa essa sessão das trombetas. O objetivo continua sendo o mesmo. Só que o objetivo aqui em Apocalipse não é convocar a mim e a você para a guerra. As trombetas de Apocalipse é uma convocação de todo o povo ao arrependimento. Deus está gritando em seu megafone dizendo, ei, arrependam-se, mudem de vida, aquilo que vocês faziam de errado, parem de fazer, porque se vocês não derem ouvidos, a trombeta que eu estou tocando, o que segue, a consequência da trombeta é juízo. E o juízo de Deus, você vai ver como a mão dele é extremamente pesada. Ministros do Evangelho, pregadores, pastores, são trombetas constantemente, fazendo o quê? Avisando a congregação de que elas precisam mudar, precisam se arrepender, precisam se converter dos seus maus caminhos. E aí então as pessoas não ouvem. E você acha que elas vão colher o quê? Flores? Jamais. Essa semana eu conversava com um rapaz que eu disse isso para ele, falei, olha, o seu problema não é que você não faz coisas grandes, coisas que talvez você, pastor, eu erro nisso porque eu não sabia. O seu problema é que você erra coisas básicas que você já sabe.
E se você sabe que isso aqui é um erro, o que você espera colher? A não ser desgraça. Jeremias, ele bradava constantemente, em lágrimas, durante toda uma vida, dizendo: ei, povo de Deus, arrependam-se. Arrependam-se do adultério, arrependam-se da mentira, arrependam-se da pornografia, do vício, da mentira, arrependam-se. Jeremias ficou uma vida toda com essa mensagem. Sabe quantas pessoas se converteram no ministério de Jeremias? 0. Nenhuma. Imagina, um pregador que dedica a sua vida inteira para pregar aquilo que Deus mandou. E o que ele colhe de fruto naquele momento? Nada. Naquele momento, nada. Só que Jeremias, ele tinha uma mensagem. Ele dizia: se vocês não se arrependerem, o Senhor vai enviar os assírios, os babilônios. Ele vai destruir vocês. O povo não ouviu. Pensou: ah, não, é brincadeira de Jeremias. Assim como pensaram com Noé. Ah, esse papinho de Noé construindo um barco, o que é isso? Chuva? O que é chuva? Não tinha chovido ainda. E o pessoal não deu ouvidos para Noé. Enchente e morte. Jeremias também foi do mesmo jeito. Pregou, pregou, pregou. As pessoas não se arrependeram. E então depois a conta chegou, assim como um cartão. Você gasta, 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 a fatura chega. A fatura chega, mais cedo ou mais tarde ela chega. Sabe o que aconteceu? Deus levantou os babilônios. E a descrição que Abacuque vai dar dos babilônios é: nação amarga, impetuosa. Eles fazem as suas próprias leis. E alguns relatos históricos de que os babilônios, quando eles conquistavam um território, eles pegavam os reis, aquelas pessoas que eles matavam, arrancavam a língua, grudavam e puxavam até soltar, esfolava as pessoas no meio, enterravam as pessoas até o pescoço, e deixava a pessoa ali no sol morrer lentamente, depois de dias enterrado naquele lugar. Por que desgraça? Porque o homem de Deus veio avisando: mudem de vida, arrependam-se. E eles não deram ouvidos. É isso que você ouve aqui constantemente, meu irmão, minha irmã. A mensagem do Evangelho, que é a mensagem do arrependimento. E você percebeu que eu não escolho os textos que eu prego. Eu estou pregando apenas na sequência, tanto domingo de Lucas, como dias de quarta, sobre Apocalipse. E a mensagem da Bíblia, ela muda as ilustrações, os povos, os tempos. Mas ela é basicamente esta daqui. Arrependimento para que a desgraça não seja grande. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 21, Paulo, ele está falando ali a respeito do dom de línguas com os coríntios, explicando para eles. Ele diz assim: porque está escrito: falarei a este povo por meio de lábios de outros povos. Só que ali não tem nada a ver com a língua dos anjos pentecostais que nós ouvimos falar. O que Paulo está citando ali é o que Isaías tinha dito. Eu coloquei ali? Põe Isaías, por favor. Isaías capítulo 28, verso 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. O contexto aqui é o seguinte: o povo não deu ouvido também a Isaías. Então, o Senhor falou através dele o seguinte: olha, o dia em que vocês verem um outro povo, que não tem a mesma língua de vocês, com uma linguagem diferente, chegando, punindo, matando vocês, lembrem-se, eu avisei. Isso não é acaso, é apenas a minha profecia se cumprindo. Agora, eu dando ordem a outro povo, mas a mensagem continua sendo a mesma: arrependam-se. Só que agora, com uma língua estranha, com uma língua de outro povo. Você percebeu que às vezes cristãos, eles ouvem pregação quarta após quarta, domingo após domingo, e continuam fazendo as mesmas coisas? Daí, quando alguma coisa dá errado, sabe o que eles dizem? Por quê? Mas eu não falto o culto? Por que essas coisas acontecem comigo? Por que desgraça, desemprego, enfermidade? Por quê? Se nós não damos ouvidos à voz de Deus através da pregação, nós teremos que ouvir a voz de Deus através da corrupção daqueles que nos governam, através de governantes malignos, desemprego, miséria, doença e morte. Todas essas coisas é apenas a voz de Deus no megafone, dizendo a mesma mensagem do arrependimento. Mas ainda assim,
até o juízo de Deus aqui nas trombetas. É a misericórdia do Senhor. Como assim, pastor? Deus está desgraçando o povo e ainda o senhor vem falar que essa mensagem é de misericórdia? Claro que é. Você percebeu que, primeiro, que as trombetas, ela é um aviso, são um aviso, não uma finalidade em si, é um aviso. E não foi destruído tudo, é 1/3 da terra, é 1/3 do mar, ou seja, uma outra parte ainda ficou, para que essa outra parte que não foi destruída, se arrependa. Meu irmão, olha os dias que nós estamos vivendo. Se você não consegue ver a mão de Deus sendo pesada sobre nós, eu não sei onde você vai achar Deus. Aparecido, já falei para os irmãos, 70% de desempregados. De cada 10, 7 está sem emprego. O prefeito da cidade está indo a Brasília para conseguir cesta básica para os seus munícipes. Outras cidades estão arrecadando para ajudar essa nossa cidade aqui vizinha. Você não consegue ver? Deus punindo a mim e a você? Olhe para essa desgraça, olhe para essa pandemia que não acaba nunca. Esse vírus, ele tem 10 mil mutações, nunca acaba. No comecinho, ouvimos falar sobre imunidade de rebanho, ou seja, quando a metade for contaminada, daí a curva começa a descer. Não aconteceu. Teve imunidade talvez do primeiro, mas agora já teve várias variações e nunca acaba. Você não consegue ver? O juízo de Deus sobre a mim, sobre a sua vida, a desgraça, a miséria e a fome. Só que sabe o que é mais interessante? Diante de tantos acontecimentos assim, ainda assim, os homens não vão se dobrar. Não vão. Eles podem, às vezes, manifestar um certo remorso, mas o que a Escritura diz é que mesmo diante da desgraça, da punição e do juízo, eles não vão se dobrar. Olha só para você ver, no capítulo 9, vai só uma página para frente aí. Apocalipse 9, 20. Desgraça em cima de desgraça. Aí no versículo 20 vai dizer assim: os outros homens que não foram mortos por essas pragas, ou seja, aqueles 2/3 que sobraram, não se arrependeram das suas obras, não se arrependeram das obras das suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, nem ídolos de ouro, prata, bronze, de pedra, de madeira. Verso 21, também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem de seus furtos. Desgraça em cima de desgraça, e mesmo assim, o homem não se arrepende. Repare que o problema não está em Deus. O problema está no homem. Ou você acha que Deus, ele se alegra em afligir o ser humano? De forma alguma. Lamentações, Jeremias deixa bem claro no capítulo 3 que o Senhor não aflige o homem de bom grado, ou seja, ele não tem prazer em que os homens sejam punidos, assim como nós. Se você tem filho, você sabe como é. Se você já puniu o seu filho do jeito que a Bíblia ordena, que não é com uma vara alegórica do cantinho da disciplina, mas com uma vara de goiabeira literal, se você já deixou umas boas marcas no traseiro, na perna deles, você sabe, você não faz isso com prazer, você faz isso com dor. Mas se você é um pai que ama, você sabe que essas coisas é para livrá-lo de um mal maior. É para que ele possa aprumar os seus caminhos, que é a mesma coisa o Senhor. Toda essa desgraça é apenas para que nós venhamos a entender que precisamos nos dobrar diante do Senhor. Segundo princípio, o silêncio de cerca de meia hora no céu. É o que nós lemos no versículo 1. Olha que interessante. Antes de começar a desgraça, os moradores do céu, eles ficam cristalizados, paralisados, por conta da desgraça que virá sobre a terra, sobre o juízo de Deus sobre a terra. Pensa comigo. A Bíblia diz que Deus é um reto juiz. Você consegue imaginar um mundo onde as pessoas ficam indignadas com o juiz por ele ser honesto? Você consegue imaginar um mundo onde as pessoas veem um juiz que condena à morte assassinos e elas ficam bravas, não com os assassinos, mas com o juiz que decretou pena de morte? Você consegue imaginar um mundo onde as pessoas se revoltam por conta de mulheres matarem seus filhos indefesos?
E essa revolta não é com as mulheres, mas com o juiz que pune essas mulheres. Quando esse juiz pune estupradores, adúlteros, homicidas, há uma comoção nacional, mas não em reverência ao juiz, mas contestando a decisão desse juiz. Consegue imaginar um mundo assim? Sim, pastor, aqui, Brasil, STF, gente, claro. Não estou falando deles. Eu estou falando do mundo evangélico. Assim é o mundo de muitos cristãos. Eu e você, se nós temos um pouquinho de senso de certo e errado, nós ficamos indignados quando a impunidade reina. Eu, pelo menos, fiquei mal. Oh, Deus, muito mal. Quando, mais uma vez, a nossa mais alta Suprema Corte acabou com a justiça do Brasil. Lembra? Ex-presidiário, ex-presidente, ele foi condenado com provas robustas por vários juízes. Não foi apenas um, vários. Pessoas confessaram o crime, devolveram o dinheiro ao governo, à União. E então, depois de tudo isso, a sentença dele foi anulada. Depois disso, o juiz que o julgou foi considerado como criminoso e ele como mocinho. E é bem provável que nós, brasileiros, tenhamos que devolver o dinheiro que eles tinham roubado e confessar que tinham roubado. Não deixa você indignado com essas coisas? Óbvio que deixa. Se nós ficamos indignados com um juiz chamado Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luiz Barroso, se nós conseguimos ficar indignados com esses juízes porque eles são maus, ora, por que ficaríamos felizes em ver Deus não punindo pessoas extremamente maus? Pessoas más. É claro que temos que ficar extremamente indignados, porque é isso que o Senhor faz. Então, quando o Senhor punir, não vem com esse papinho, ai, mas o Deus é amor. Exatamente. Por ele ser amor, ele precisa punir. Senão ele estaria sendo injusto. Isso vale para o ímpio, mas também vale para o crente. Olha, por exemplo, de Davi. O homem segundo o coração de Deus. Ele vai, mente, adultera e comete um homicídio. Depois do pecado de Davi, a Escritura diz que um filho dele estupra uma filha, irmão com irmã. Um outro filho tem relação com as mulheres do pai em cima do telhado para todo Israel ver a vergonha do pai. Um filho mata o outro. E a Escritura diz que a espada nunca mais saiu da casa do homem segundo o coração de Deus, por conta de um pecado que começou, sabe como? Ó, uma olhadinha na moça tomando banho lá no Instagram, gente. Assim. Olha a desgraça que Davi colheu. Isso serve para mostrar para mim e para você que o pecado, ele é pecado. No bode e na ovelha. No ímpio, mas também no homem, segundo o coração de Deus. E para encerrar, o terceiro princípio é a oração dos santos e o juízo sobre a terra, o ar e o mar. Nós lemos aqui que o anjo, ele pega um incensário, símbolo mesmo da oração dos crentes. Ele pega aquele incensário e oferece a Deus, mostrando que, olha, a nossa oração chega ao Senhor. Mas depois, ele pega fogo que tinha no altar do Senhor, junta com as orações e taca na terra. E desgraça para tudo que é lado. E o que a Escritura vai dizer que é Deus julgando o povo, respondendo à oração daqueles que foram martirizados. E Deus já fez isso várias vezes. De ouvir o clamor do povo e, por conta do clamor do seu povo, punir nações inteiras. Um exemplo disso é em Êxodo capítulo 3, verso 7. Lembra lá no Egito, o povo sendo perseguido, maltratado por Faraó? E olha o que diz. Então o Senhor diz: tenho visto a opressão sobre meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-los dos egípcios e levá-los daquela terra para uma terra boa, espaçosa, uma terra que dá leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perezeu, do Eveu e do Jebuseu. O que Deus está dizendo é: eu vi o quanto meu povo estava sendo oprimido, o quanto eles estavam sofrendo, e eles oraram a mim. E em resposta à oração do povo de Deus, Deus pune
de forma severa Faraó. Lembra? Praga em cima de praga, e a última praga foi a morte dos primogênitos. Você imagine a desgraça. Você imagina você numa cidade onde toda casa que não tinha fé no Cordeiro, que não tinha passado sangue no umbral das portas, o filho mais velho morria. Não importa se fosse bebê ou se tivesse 30, 40 anos. É por isso que a Escritura diz que o que se ouviu foi choro para tudo que é lado. Se fosse eu, tinha morrido. Se mais velho, já era. Você imagina a angústia que foi para aquelas pessoas. Mas não só isso. Deus, ele pune o povo, ele termina dizendo que a sua punição também vem sobre a terra, sobre o ar e sobre o mar. Só para mostrar para mim e para você que se o nosso pecado nos acompanha, não há lugar para a gente se esconder. Não. Nem aqui, na congregação dos santos, não é lugar de se esconder. Lembra o que João Batista disse? Raça de víboras. Vocês aí, né, que ficam disfarçando. Eu vou com esse povo, dou até uma ofertinha de vez em quando lá, mas você não passa de um ímpio sem vergonha que não se arrependeu dos seus pecados. Você é uma cobra. Não tem como fugirmos. Se a gente sobe ao céu, o Senhor está lá. Se nós fazemos a nossa cama no mais profundo abismo, Deus também está lá. Se nós pegamos as asas da alvorada e nos detemos nos confins dos mares, ainda lá o Senhor vai estar. Não podemos fugir. Isso, em primeiro lugar, vai trazer para mim e para você esperança? Claro que vai. Diante dessas desgraças judiciais em nosso país, a única coisa que me consola é saber que Deus, o justo juiz, vai julgar a todos um dia. Esse é o meu consolo. Aqui, não tem muita esperança. Eu já esperava isso que ia acontecer. Mas consegui ainda ficar extremamente chateado. Como disse Rui Barbosa, né? A pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque contra ela ninguém pode recorrer. Você acha que os juízes lá do STF julgaram errado? Vai recorrer a quem? São eles, gente, que recebem o recurso. Isso nos traz esperança de saber que, ainda que os homens fujam da justiça terrena, da justiça divina, ninguém foge. Mas ao mesmo tempo que isso traz esperança, isso também deve trazer a mim e a você temor. Porque, assim como ninguém foge da justiça divina, eu também não vou fugir. Você também não vai fugir. Apocalipse 8 é um texto que nos faz ser cheios de temor. E isso faz bem, sabe por quê? Provérbios vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, quanto mais conhecimentos nós temos do Deus ao qual nós servimos, do quão justo e severo Ele é, dificilmente continuaremos andando no nosso pecado. Que Deus possa dar a graça a mim e a você de sempre enxergarmos o Deus como um Deus amoroso, que de fato Ele é. Mas não são atributos que se separam. Deus é amor, mas é justiça também. Já viu falando isso aí? Deus é amor, mas também é justiça, como se fossem atributos distintos. Não é. O amor, ele precisa ser justo. E a justiça, por si só, é amorosa. Do contrário, essas coisas, elas não se uniriam. Então, o nosso Deus, ele é assim. Ele é justo, juiz. E porque Ele ama, Ele necessita ser justo. E hoje, mais uma vez, nós temos a oportunidade, a graça de olharmos para as nossas vidas e falarmos assim: Senhor, perdoa-me dos meus pecados. Eu farei diferente daqui para frente. Amém, meus irmãos?